Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Conectados pela Palavra. Aqui nós levamos a palavra de Deus como princípio através da Bíblia. E você hoje é nosso convidado para estar conosco em mais esse programa. Obrigado por deixar nós entrarmos na sua casa, no seu smartphone. Obrigado por você estar conosco. É um prazer levar informação para você, principalmente sobre a palavra de Deus. Porque a gente entende que é dessa forma que nós quebramos mitos e heresias. Então, muito obrigado. E a mesa hoje, como sempre, está repleta de pessoas boas, homens de Deus, com conhecimento vasto. O primeiro que eu quero vos apresentar, e vocês já conhecem, é essa figura linda, maravilhosa, elegantérrimo, Adeildo Aguiar. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, né? Interessante que Carlos tem um poder de uma pessoa tão muito grande, né? Ele consegue elevar a estima da pessoa. Mas isso é um fato, né? É um fato. Contra fato não existe argumento. Eu estou feliz aqui hoje, mais uma vez, né? Contribuindo com a palavra de Deus. O que eu gosto daqui é o seguinte, que aqui é feito um trabalho com a realidade. Aqui não tem questão de pano. Não, vou verificar se pode falar de um assunto. Antes disso, a gente estuda. Não, aqui, quando o Carlos vem para cá, ele vem com a palavra de Deus e aquilo que Deus realmente tem colocado em seus corações, entendeu? Em nossos corações, isso acontece. E eu fico aí feliz demais de ter uma pessoa mais, pastor, o nobre, né? Aprender aqui sobre, ouvir um pouco mais, né? Que aqui faço feito, eu sou o menor da casa de Manassés, né? Gente, eu também estou trazendo um amigo, pastor. Para mim sempre foi pastor. Desde o primeiro programa, ele fez o primeiro programa comigo aqui, acreditou no projeto e disse: Não, Carlinhos, eu vou com você, tamo junto. É o primeiro programa, vamos fazer junto. Eu me lembro que na época nós falamos sobre carnaval. Então eu quero desejar um seja bem-vindo ao nosso irmão Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Amém. Eu quero agradecer também a mais uma vez estar aqui. Para mim é um privilégio a gente estar falando sobre a palavra de Deus, sempre estar trazendo esses temas onde muitas pessoas têm ouvido temas distorcidos e têm feito seus próprios entendimentos. E para mim hoje também é uma honra conhecer esse homem de Deus, Adeildo também, que Deus continue lhe usando. Eu estava dizendo para Carlinhos hoje nessa manhã que eu assisti o podcast aqui com sua irmã, a missionária, que tocou muito, foi muito forte, né? E ali marcou também, e é isso aí. Engraçado que a missionária, ela conta o que ela vive. E isso também chamou muita atenção da gente. Foi um programa muito bom. Bom, mas eu quero convidar você a uma análise. O tema de hoje é família paralela dentro das igrejas. Ou seja, quando a vida secreta ela confronta a verdade. Hoje a gente aborda um dos problemas mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais destrutivos de muitas igrejas. Homens vivendo vida dupla, um casamento oficial e uma relação escondida, uma relação paralela. Isso tem sido destrutivo para as famílias. A gente analisa que é destruído famílias que estão dentro da igreja e têm suas reputações totalmente apagadas. A gente não está aqui para expor nomes, mas para expor feridas. Esse vai ser o nosso objetivo. Porque uma ferida só é curada quando ela é colocada para fora. E o objetivo hoje é que a gente faça uma análise, uma autorreflexão sobre esses tipos de ferida. A palavra de Deus, ela nunca varre o pecado para debaixo do pano. Ela traz a luz para que possa ser restaurado. E essa é a nossa conversa de hoje. É pegar esse tema e se debruçar sobre ele para tratar o que a Bíblia diz.
E a gente tem um versículo aqui que ele está em Provérbios, que ele fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessar e deixar, você terá misericórdia. Então eu já abro o programa com esse versículo dizendo que nós, quando confessamos, entendemos que estamos errados e entendemos que dependemos de Deus. E, detalhe, queremos reconstruir. E eu gostaria de trazer já a primeira pergunta para a gente começar esse debate. O que leva um homem crente a esconder uma família ou um relacionamento dentro da igreja? David. Jogasse logo para cima de mim, foi. Também. O que leva um homem crente a esconder um relacionamento dentro da igreja. Ou seja, uma pessoa que diz servir a Deus, seria qualquer um ou tem específico? Qualquer um. Qualquer um, né? Porque o pecado não tem grau de patente. O que leva uma pessoa que diz conhecer Jesus... Deixa eu melhorar para você. Por exemplo, melhore. É uma fraqueza emocional? É uma carência? É uma sedução? É uma falta de temor a Deus? É uma ausência de estar sendo discipulado? O que leva um homem a esse ato? O que leva um homem a este ato? Primeira coisa, eu quero deixar registrado que nada justifica. Pronto. Nada, a palavra de Deus diz que nada justifica um casamento, entendeu? Uma relação fora do casamento. Nada justifica. Primeiro ponto é esse. Não, mas nada justifica que alguém que se diz crente, que tenha Cristo, possa estar vivendo, adorando a dois senhores. Vamos usar o termo. Se a gente lembrar da palavra de Deus, quando Isaías estava diante do povo, Elias estava diante do povo, o povo estava sem saber que adorava a Deus ou que adorava Baal. Uma hora corria para Deus, outra hora corria para Baal. O povo ficava para lá e para cá, perdido, feito um cego em tiroteio. E o profeta disse, espera aí, que conversa é essa? Até quando estarás cochoando entre dois pensamentos? Vamos fazer o seguinte, se Baal é Deus, sirva Baal. Se Deus é Deus, sirva ao Senhor eterno. E o povo disse, realmente é uma boa escolha. Então, quem estiver vivendo numa situação dessa, tem que ter uma escolha. Não pode ficar desta forma. Não existe essa possibilidade de uma pessoa que nasceu em Cristo Jesus ter dois relacionamentos. O que pode acontecer é, se ele vivia com dois relacionamentos ou três, e ele encontra-se com Jesus, ele agora vai ter que tomar uma posição para que possa, a partir daquele momento, escolher com quem vai ficar e ver a responsabilidade civil que ele tem com o outro. De repente tem filho, tem que manter os filhos, ele tem que ter a responsabilidade, porque ele, naquela época ele tinha condições, ele não vai abandonar a responsabilidade. Agora, a própria física diz, a lei da física, uma matéria não pode preencher dois espaços ao mesmo tempo. A gente falou, inclusive, sobre isso ontem. Será que... Porque hoje com a tecnologia que a gente tem hoje, que é muito importante, né, a tecnologia, a gente vê hoje os casos muito públicos, vamos dizer assim. E de pessoas, inclusive, até com certo discernimento, com certo dom da palavra. Mas o que eu fico pensando é que uma pessoa dessa, ela deve estar muito próximo do púlpito e muito distante de Deus. Perfeito. Porque você para pensar que essa pessoa, se brincar, ela está vivendo num automático. Né? Mas é num automático próxima aos costumes terrenos. Ao púlpito, à pregação, à fama, à didática diária, a uma agenda forçada. Então ela passa a viver nesse automático e esquece do relacionamento que ela precisa ter com Deus. O que é que você acha, reverendo? Eu acho... Eu penso da seguinte maneira, vê, Provérbios capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer que o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quando a falta de temor do Senhor, né, quando o homem ele já perdeu a falta do temor, ele começa a transgredir.
E aí eu digo a falta da leitura da palavra, a falta do devocional, a falta da oração, não é? Disso tudo, porque quando eu penso o seguinte, que quando o homem, quando ele ainda teme ao Senhor, o Espírito Santo vai revelar a ele, vai mostrar a ele seus erros, vai mostrar a ele o seu pecado, não é? E nada começa assim do dia para a noite. Então, primeira coisa, eu acho que é a falta do temor. Hoje tem muitas pessoas dentro da igreja perderam a falta do temor do Senhor. Perderam. Praticamente perderam. E quando perde-se a falta do temor, aí começa a entrar as coisas do mundo. Aí começa a entrar os desejos da carne. Aí as pessoas começam a satisfazer o desejo da sua carne. 3 coisas hoje, né, que a gente pode pensar que está sendo a destruição de muitos líderes, pastores e de muitas famílias dentro da igreja. Primeiro é o poder, né? Que você falou aí. Quando o homem ele está com muito poder, né? Ele acha que não precisa mais orar, que não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais acordar de madrugada, não precisa mais pagar o preço, né? A segunda é sexo. A segunda é o sexo, tanto para homem quanto para mulher. Ambos estão caindo em pecado, estão caindo em transgressão por conta do sexo. É atração por outra pessoa, já se perdeu a atração pelo marido, pela esposa, e aí vão procurar onde? Vão procurar lá fora. E o terceiro é dinheiro. Dinheiro, por conta de dinheiro, às vezes relacionamentos são destruídos por conta que arruma alguém que tem mais dinheiro, uma pessoa que tem mais dinheiro, não é? Então eu acho que essas 3 coisas, não é, tem sido a destruição de vários casamentos, de vários líderes e pastores dentro da nossa igreja. E o que me chama a atenção é que a gente para pensar que realmente o cara vive num automático muito grande. Vive no automático. Né? E esse automático que ele passa a viver, ele acaba deixando a desejar em casa, em todos os aspectos. Pecado, né? Porque o que acontece é o seguinte, tudo é o pecado. Veja bem, o que é... Vamos lá, vamos dividir o bolo. Vamos ver o homem no Antigo Testamento. O homem no Antigo Testamento, a lei dava condições do homem ter mais de uma mulher. Era lei, lex, dura lex de lex. A lei é dura, mas a lei. Veja bem. Agora só o seguinte, que quando o camarada pecava, vinha logo o quê? A espada, o ceró. Ceró, o camarada pecasse, fosse pro altar, lá mesmo ele ficava. Por quê? Porque a lei não tinha como negociar. Você não negocia com a lei. Deus disse, não faça. Se fizer, morre. Pronto. Aí o cara tinha 2 mulheres. Salomão teve mulheres demais. Teve Dalila e... Ou seja, cada um escolhia da forma que queria, contanto que aquela mulher não tivesse dono e ele tivesse condições de manter. Se ele conseguisse manter 10 mulheres, tinha 10 mulheres. Tinha chamado harém. Se ele tivesse condições de manter 100 mulheres, tinha 100 mulheres. Não existia impedimento. Por quê? Porque a norma legal da época não impedia. Quando Cristo vem, ele diz, eu vos faço nova criatura. Agora não é a lei, agora é a graça. Mas só que a graça tem um peso. Que a lei te dá condições. Quando você rompe a lei, você vai e paga. Na graça, não. Na graça, agora você vai viver pela sua consciência, movido pelo Espírito de Deus. E olha só. Os homens escolhidos por Deus tinham que ser marido de quê? De quê? De uma só mulher. Uma só mulher. Uma só mulher. Tá no singular, olha. Aí, primeira coisa. Quer ser um líder? A cultura judaica, o seu direito de você ter mais de uma mulher acabou aqui. Marido de uma só mulher, para você ser líder. Não, mas vamos negociar, não tem que negociar. Primeiro é para o líder. E depois essa prática vem seguindo para a família. Mas o camarada aí onde está? Mas só que a graça, tem gente que está transformando graça em engraçado. Entendeu? E o mundo evangélico não é um mundo de palhaço. A palavra de Deus diz não é não, sim é sim. Ao Éden, deixará o homem a casa dos seus pais e vai se unir ao quê? A uma mulher. E será carne da mesma carne, corpo do mesmo corpo. E muitas das vezes as pessoas não compreendem o que é casamento. Casamento não é união. União é uma coisa que vem depois do casamento. Casamento é a união entre o côncavo e o convexo. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho esse celular aqui e tenho essa agenda aqui. Se eu pegar essa agenda e esse celular aqui e eu colocar aqui, eu colocar cola, isso não é casamento. Isso é união. Agora você diz, e o que é casamento? Casamento é o côncavo e o convexo. E o que é o côncavo e o convexo? A porca e o parafuso. A chave
E a fechadura? E a fechadura. Há um exemplo mais simples de casamento. Você tem essa. Imagina aqui. Você tem essa parte aqui e você tem essa. Quando você faz isso, você casa. Logicamente que nesse casamento você tem união. Mas veja que são peças diferentes. Côncavo e convexo. Aí o que é que acontece? As pessoas não. E olha que quando você casa, não tem espaço mais para outro espaço. Porque quando você casa, você tem espaço para colocar outra peça aqui? Tem? Não tem. Por quê? Porque aqui você tem a união do casamento. E quando você está unido, simplesmente unido, você se une aqui, emenda ali, quer fazer de outro jeito, a palavra de Deus diz o quê? Que você não pode macular o leito. O leito. E o que é isso? É simplesmente se envolver com um relacionamento fora. Isso é uma coisa já que já é o limite. Já é o limite. Por que já é o limite? Porque existem muitas formas de leito maculado sem estarmos juntos. É somente no coração, que eu não vou nem entrar nessa parte agora. O que eu fico pensando hoje é que você para pensar que a vida dupla, ela começa. Mas ela começa por um acidente ou ela começa por uma construção silenciosa? Né? Como é que a gente pode... Eu acho que é pelos dois lados, né? Eu acho que às vezes é acidentalmente, aí o pecado entra e diz assim, opa, como é bom. E silencioso é que você vai alimentando. Você vai alimentando, aí um pastoral, aí você vai entrando num determinado assunto e vai entrando na vida, daqui a pouco tá totalmente envolvido. Mas agora você me deixou em dúvida. Que tipo de acidente? Como é que a gente vai justificar acidente no mundo espiritual de casamento? Acidente a gente entende que é algo fora... É algo fora do normal, é algo que acontece sem provocar. Veja bem, você citou uma parte importantíssima. Acidente pode acontecer e você não teve o dolo. Olha aí, olha a questão. O que é o dolo? O dolo é a vontade de fazer, o direito trata disso. O dolo é quando você cria dentro de si a vontade de dizer, eu vou me relacionar, eu vou buscar alguém. Isso é o dolo. Você já está com a vontade. De repente, o acidente, você talvez saiba que a pessoa está no lugar e, de repente, não está bem espiritual e alguém começou a conversar. Aquela amizade, muitas das vezes, é uma amizade fina e você, de repente, está bestalhado. Daqui a pouco, sem querer, acontece. Pecou. Olha aí, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque, muitas das vezes, o que a Bíblia diz? Eu tenho um versículo que diz o seguinte. Tem pessoas que querem vencer o diabo. Eu vou jejuar, vou orar. Aí um começa a jejuar, outro diz eu vou orar, outro diz eu vou tocar. E cada um cria uma forma de conseguir vencer o diabo, vencer o mal. Nesse caso, a Bíblia diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. A Deus. Resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como é que você vence o diabo? Você não vai vencer o diabo dizendo, eu consigo estar com fulana ou com Beltrano naquela amizade todo santo dia sem finalidade nenhuma. Porque tem pessoas que criam amizade sem finalidade. O cérebro é o seguinte, se você não tem um compromisso para resolver e aquilo não justifica que você tem aquele compromisso, você não pode estar com aquela amizade que não tem fundamento. Se não tem compromisso, não, mas é porque essa amizade é uma amizade simplesmente para nós conversarmos sem fundamentação. E muitos dos relacionamentos começam sem nenhuma maldade. Muitos dos relacionamentos, muitos dos apegos começam sem nenhuma maldade. Inclusive, eu queria endossar isso para passar a palavra pro pastor Alexandre, dizendo o seguinte: você que é pastor, líder, que faz gabinete, cuidado com pequenas concessões. Cuidado com mensagens secretas. Cuidado com conversas escondidas. Né? Cuidado com distanciamento conjugal. Eu estou dizendo isso porque isso hoje é uma prática. É uma prática. Né? E porque o que é que eu penso? Na verdade, tudo começa, primeiro, numa falta de relação entre o homem e Deus. Certo? Segundo, um distanciamento conjugal. Perfeitamente. Falta de diálogo. O que é que você acha? Perfeito. Eu acho que... eu penso da seguinte maneira também,
que o homem, né, ele peca com o que ele vê, com a sua visão. E tá claro o que aconteceu em Gênesis capítulo número 3 com Adão e Eva. Adão, ele pecou pelaquilo que ele viu. Eva, ela pecou pelaquilo que ela ouviu, né? A mulher entregou a serpente, a serpente chegou para a mulher e disse: "Oxe, mas foi Deus falou aí que Deus falou isso? Não. Se você comer o fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ver." E aí, quando Eva chega para Adão, ela mostra o fruto. E Adão vai e come, né? Davi, um exemplo claro disso é Davi, né? Davi, ele estava no palácio. Era primeiro para Davi estar na guerra, não era para estar no palácio, que na época os reis estavam todos em guerra. E aí Davi foi para o palácio. E o texto vai dizer que lá ele viu, o texto vai dizer que ele viu a mulher se banhando e disse: "Aquela é mulher de quem? É a mulher do teu servo Urias, é Betseba, traga ela para mim." Né? Então ele viu. Eu acho que tudo começa, a traição primeiro ela começa no olhar. E o olhar é que vai trazer o desejo para o coração. É por isso que Jesus disse: olha, se teu olho pecar, se teu olho direito pecar, arranca ele. É melhor você entrar cego no reino de Deus do que entrar, né? Profundo. Né? Então, o olhar, tudo começa com o olhar. Agora também tem outra coisa. Davi, ele olhou e ele trouxe o pecado para ele. Ele disse: traga para mim. E aí a gente pode ter também José, que dentro de um palácio, sem ninguém dentro do palácio, Resistiu. estava sozinho com a mulher. E vamos dizer aqui que aquelas mulheres eram uma das mais belas daquela época. E José, ele viu a mulher nua. A mulher estava nua. E o texto diz que José correu. Ele correu do pecado. E aí, 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, 22, o texto vai dizer: fuja da aparência do mal. Então, tudo começa, a traição, acredito que ela começa no olhar. E daí, depois que desce pro coração, vem a vontade da pessoa consumir aquilo ali. Perfeito. E vai aos poucos, né? Então, eu acho que a gente precisa fugir. Precisa fugir. Porque quando a gente acha que a gente... Não vai ser assim, a gente acaba caindo em pecado. Então, mas eu fico pensando também, será que as igrejas hoje, elas conseguem discipular os homens? Elas conseguem? Porque eu acho que a igreja hoje ela está muito mais preocupada com o número De que com qualidade. do que com a qualidade da adoração. Isso é uma grande realidade. Isso é uma grande realidade. Você falou, veja bem, o que o pastor falou é aquilo que a gente de vez em quando comenta. Ele falou, praticamente, ele separou aqui separou o Espírito do Cristo. Já disse tudo, ele já falou tudo em relação ao texto. Falou sobre a questão do texto, do olhar. E quem conhece muito bem também diz o seguinte, que o homem é seduzido pelo que vê. A gente fala sobre isso, né? E a mulher pelo que escuta. A própria arte diz isso. A gente verifica os arquétipos, tudo isso é sinal. Vou dar um exemplo para você, que eu costumo dizer. Esse pessoal vai para balada, essas baladas que tem por aí, que é uma zoada que ninguém consegue conversar. Se você, 1 metro de lá para cá, você não fala. Você fala, o pessoal não escuta aqui, no pé do ouvido. Aí, se você procurar saber o motivo dessas baladas, que as pessoas estão, se puder se comunicar, aí a pessoa se aproxima. Quando o homem se aproxima da mulher, quer falar com ela, ele para conseguir dizer alguma coisa a ela, ele chega onde? Você pode ver que os filmes em prega mostram. Chega no ouvido dela e diz: olha, eu gostei de você, quero falar com você. Como é teu nome? Olha aí, o ouvir. A mulher é seduzida pelo ouvir. E o homem pelo que vê. O que ele vai falar vai criar um sinal, um arquétipo na cabeça dela. Ou seja, Eva foi seduzida pelo que a serpente falou. Entendeu? Pelo que a serpente falou. Isso é muito sério. Quando nós conhecemos estes sinais, a gente começa a dizer: epa, cuidado, cuidado. Por que é que a mulher sedutora ela acaba o casamento? O camarada, muitas das vezes, nós homens, agora eu vou falar, nós homens somos caba besta. Camarada bestalhado que não consegue compreender. O ser humano mais inteligente, meu Deus do céu, se as pessoas soubessem a capacidade que a mulher tem, e o pior é que as mulheres não entendem. Eu fico doente. Olha, se o boi soubesse a força que tem, não obedecia o homem. Se a mulher soubesse a capacidade dela, que ela tem, ela botar o homem na palma da mão.
Fica aqui, ele tinha feito abestalhado. Venha pra cá. Ficava assim, ó, fazendo ping-pong com ele e ele não sabia por quê. Porque Deus deu à mulher o poder do domínio. E ela quer ser igual ao homem. Olha que desgraça ser igual ao homem. O homem é um ser incapaz de poder entender a capacidade da mulher. O homem, vem uma mulher, o camarada olha, passa praticamente 3, 4, 5 minutos olhando para poder configurar quem é aquela mulher. A mulher passa aqui, olhou para cá, assim, ela não está nem olhando. Se ela for passar por aqui, olhar aqui, para vir para cá, somente essa curva, ela já sabe 100% mais do que o homem. Você vê as mulheres quando vai para uma festa, tu visse aquele anel, rapaz, pelo amor, o anel estava num dedo escondido e a mulher sabe quantas pedras tem praticamente no anel. Tu visse o brinco de fulano. É natural delas, não é que elas fazem isso porque gostam de fofocar ou gostam. É natural, a mulher tem uma percepção extraordinária. Extraordinária. O que é que acontece hoje? O que é que acontece hoje? Acontece que, você falou uma coisa importantíssima. Você veja o texto. O que foi que o rei disse? Dança para mim, olha bem. Embriagado, ela dançando, com a sua beleza, o rei disse, dança para mim. E quem perdeu a cabeça foi quem? João Batista. Que eu te dou o quê? Ele ofereceu o quê para ela? Metade. Veja que loucura. Veja o que o homem não tem condições nenhuma de brigar contra uma mulher. Se ele souber... Meu pai dizia o seguinte, veja bem. Meu pai dizia o seguinte. Matuto velho do interior dizia, olha, brigar contra o governo, contra mulher e contra a maré, não tem jeito. Se você briga com o governo, não tem jeito, porque o governo sempre está lá, sempre ganha. Se você nada contra a maré, você vai... Nada, quando para, está no mesmo lugar. E eu sei que isso é verdade, porque eu pegava caranguejo, ia para a maré pegar caranguejo, quando a maré estava enchendo, que a gente nadava, quando parava, estava no mesmo lugar. Eu sei que isso é verdade. E contra a mulher não tem jeito. Ou seja, o que é que a gente precisa entender? Precisa entender que cada um tem o seu papel. O seu papel foi o que você disse. Quando o homem ele começa a fugir da palavra de Deus, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Os olhos são o quê? São através dos olhos que a gente consegue verificar o que é bom e o que é ruim, o que seduz. E o que precisa a gente fazer em relação a isso? Segurança na palavra de Deus. É porque, Carlos, pastor, nós hoje não temos a palavra de Deus como referência. Simplesmente existe tudo nas igrejas. As igrejas estão lotadas. Mas você pergunta a uma pessoa com 5, 6, 10 anos de evangélico. Ele não consegue compreender quem é Jesus. Os discípulos passaram 3 anos pessoalmente com Jesus. Jesus disse, quem diz os homens que eu sou? Eles identificaram Jesus? Identificaram? Não. Identificaram Jesus? Quem? Pronto, você. Se Jesus perguntar, quem eu sou? A pessoa não sabe. A pessoa diz, alguém diz, é aquele que simplesmente me curou. Ou é aquele que abre porta de emprego. Jesus é chaveiro, é para só estar abrindo porta. Ou Jesus, ele me curou. Jesus é apenas médico. Veja bem, os discípulos que passaram anos com ele, conviveram com ele, não sabiam quem era Jesus. A ponto de Jesus dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, hoje o que nós precisamos fazer, esse tema é muito importante, é porque quando você tem um casamento dividido, você não tem um casamento. Você tem uma família onde a sua família está em risco, onde a sua vida está em risco, onde a igreja está em risco, onde a sociedade está em risco. Tudo na vida de um homem que é casado é um casamento sólido. E Deus quer restaurar esses casamentos. Então, mas aí eu fico pensando o seguinte, isso é um problema que falta acompanhamento da liderança da igreja ou o foco da igreja está em outra coisa? Hoje o foco da igreja, tem muitas igrejas por aí que o foco dela hoje é o financeiro. Então, eles não estão mais preocupados com almas, eles estão preocupados com a receita da igreja, com o dinheiro que está entrando, não é? Tem igreja por aí, que eu não quero nem dizer o nome, que eu já vi pastor falando isso no momento da Santa Ceia, no altar, ele dizendo assim, ó, eu não quero crente aqui para não dar dízimo, não. Se você está aqui e não está dando dízimo, procure outra igreja, porque eu quero crente aqui que dê dízimo. E é pastor famoso, eu não quero nem citar o nome dele aqui, mas está no YouTube gravado. Então hoje ninguém mais está preocupado, né? Eu já fui em igrejas que o pastor, você dá gabinete? Ele disse, não, a gente não dá gabinete aqui não, que eu não quero me preocupar com a vida dos outros, não.
Oxente, se ninguém está cuidando daquela ovelha, pastoreando, Como é que cuida, né? não é? Como é que vai cuidar? Não é? Quem está cuidando dos pastores daquela igreja? Quem está cuidando do líder daquela igreja? Dos líderes? Quem está cuidando dos liderados daquela igreja? Não é? Não tem ninguém cuidando, então cada um por si, o que importa é o dinheiro. São os templos hoje com investimentos riquíssimos e altos, enquanto o irmão não tem o que comer em casa, enquanto a igreja está em pecado. E a gente está falando aqui só de pecado, né, da transgressão, do adultério, mas pecado não é só do umbigo para baixo. O pecado está na ira, o pecado está na soberba, o pecado ele tá lá em Gálatas capítulo número 5, do 20 em diante. O pecado está no ódio, está na mentira. Então, quando o camarada, pastor Josué Gonçalves, uma vez, Carlinhos, numa conferência da família, que eu estava presente, ele disse assim, ele fez uma pergunta para o público: será que você tem coragem de, quando tiver um homem dando em cima de você, você dizer ao seu marido: ó, fulano, me ajuda aqui porque tá dando em cima de mim? Porque, e aí ele deu, será que homem, você tem coragem de dizer para sua mulher: fulana, estão dando em cima de mim, vamos orar aqui para esse problema ser resolvido? Porque muitos não têm essa coragem. Porque conhece tanto o cônjuge que se acha que for dizer isso para ele, o casamento vai acabar ali. Ah, não, ele deu em cima de você porque tem alguma coisa. Não, às vezes a pessoa deu em cima e não tem nada. Começa-se ali. E aí, quando é que começa-se o pecado a entrar? É quando o camarada esconde. É quando ele esconde. Então, eu aqui durante esse podcast, eu quero dizer aqui um conselho para você, homem, para você, mulher que está na igreja ou fora da igreja. Quando começarem a dar em cima de você, fale com a sua esposa. Fale com seu esposo, ó, vamos nos ajudar aqui. Uma coisa que a minha esposa falou comigo, né, que a gente conversou, foi sobre isso. Olha, quando alguém estiver dando em cima da gente, vamos confessar, vamos falar, né? Porque a gente falando, a gente está dizendo, ó, eu não estou sozinho. Se protege. O perigo é eu estar sozinho. Verdade. O perigo é eu não me proteger. Então, Carlinho, respondendo a sua pergunta, eu acho que muitas igrejas hoje estão preocupadas não mais com almas, elas estão preocupadas com dinheiro, Volumes. com a receita, com volume. E aí isso serve de exemplo para nós aqui, que estamos começando numa obra, numa igreja, não é? É que a nossa preocupação não deve ser com o que vai entrar, mas sim com as vidas que vão estar ali naquele lugar. Porque o que é que adianta a igreja ser uma igreja com o número de membros triplicados, com a receita que sobra, mas com família destruídas? Virou normal hoje nas igrejas, né? Casamento destruído, a pessoa está no seu segundo, terceiro relacionamento, não está tudo certo. Pode continuar aqui, né? O que importa mais hoje para alguns líderes aí, pastores, é o que está entrando e não quem está lá já dentro. Eles não estão mais preocupados, e a gente precisa entender o seguinte: a gente precisa se preocupar com quem está dentro, mas também não esquecer quem tá lá fora. A nossa preocupação hoje precisa ser com quem está dentro, mas também lembrar que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele disse, olha, fazei discípulos. Quando a gente está fazendo discípulo, a gente está preocupado com quem está dentro. É verdade. E eu fico pensando o seguinte, né? O quanto se desenvolve, o quanto esse ato ele tem impactos emocionais, né? Porque aí o cara passa a se sentir culpado. Sério, toda vez que eu acho que ele peca, ele se autoculpa. Segundo, ele vive numa ansiedade danada, porque ele fica na ansiedade de não ser descoberto o tempo todo. Então ele tá sempre ali, tô sendo monitorado. Tá na capa. E olha que interessante, muitas vezes isso também reflete na vida da mulher. Porque o cara acha que porque ele faz, a mulher também faz. Então ele passa a persegui-la, né? Ou seja, ele tem um casamento totalmente desgastado, né? E há todo um medo de desgastar a reputação. Mas aí, veja bem, você falou coisa importantíssima. Tem pessoas que estão mais preocupadas com a reputação do que com a igreja. Perfeitamente. A questão dele é o seguinte: se a bomba estourar, ele se acaba, porque cai aquela capa. A capa, o negócio da capa é uma coisa séria. Olha, casamento é uma coisa tão maravilhosa, mas é tão séria. Eu fui uma vez escutar o casamento, o camarada disse: vamos ouvir um negócio do casamento. Encontro de casais. Eu digo: eu vou, né? Eu quero aprender. Aí cheguei lá, veio um casal com 3 anos de casal, dando
ensinando o casamento. Meu Deus do céu, estou fazendo o que aqui? Que conversa? O cara com 3 anos de casamento, dando como é que você deve viver, criar filho, papapá, ppp. Eu digo, com 3 anos, digo, é casado, é. A gente está fazendo 3 anos de casado. Tem filhos, não. Como é que você ensina uma coisa que você não sabe? Como é que tu vai falar? Você pode mostrar que a palavra de Deus diz ensinar a criança no caminho que se pode andar. Pode usar a palavra de Deus como bússola. Siga aqui, eu não tenho não, mas siga aqui, para ver se você não vai dar certo. Agora, eu vou falar de casamento sem saber nem o que é casamento. Sem saber... Eu vou dizer uma coisa a você, casamento não é coisa brincadeira, não. Casamento requer renúncia. As pessoas não querem renúncia, não. Sabe o que a pessoa quer? No primeiro momento, pula fora e vai embora. Eu digo a você, com experiência própria, é muita conversa que existe aí, muita fantasia. Eu estipulei, quando eu me casei, que eu ia me casar, estava namorando com a minha esposa, eu já disse a ela, nós temos um lema. Vamos lá, vem cá. A gente vai namorar, vai. Primeira coisa, vem a primeira coisa que eu disse à minha esposa quando eu era seminarista. Estava fazendo seminário e o seminário quebrou. Eu não tinha R$1 mais no bolso para pagar o seminário. Olha só. Não tinha um pau para dar num gato. Aí chegou o conhecimento dela, não sei o quê. Daqui a pouco ela começou a conversar comigo. Aí a gente começou a namorar. Ela disse, primeira coisa, né? Aí falou o seminário, ela disse aqui o valor. Pegou o valor assim do seminário e disse, vai lá aí, kit. Nunca gostei de pedir nada a ninguém. Eu disse, tá aqui, estou. E eu tinha me feito uma cirurgia pesada, que Deus me deu um milagre muito grande, desempregado. Minha mãe tinha falecido há pouco tempo. Eu fazendo seminário. A luta foi pesada. Olha, num bom todo mundo é bom. Olha, num bom todo mundo é bom. A lua falta um pedaço, ninguém sabe quem comeu. Quando o cara está com dinheiro no bolso, tem muitos amigos. A Bíblia diz que o rico tem muitos amigos, o pobre, até seu próprio amigo abandona. Quando o cara está bem de vida, entendeu? Com dinheiro no bolso, aparece até a cega Dedé para ele. Você é muito bonito, você é lindo. Rapaz, que homem inteligente. Agora liso, meu filho, com pau para dar num gato. Eu quero ver quem é que vai gostar de você. Quem é que vai ser fiel num pouco. E eu estava lá, sem um pau para dar num gato. E Elizabeth Aguiar se apaixonou por mim. Olha só. Eita! Que coisa linda. Porra, que coisa linda. Mulher... Mas tinha aquele cabelo Black Power, não? Não, eu tinha um cabelo Black Power. E ela se apaixonou, viu aquele camarada humilde assim, e Deus começou a fazer maravilhas e resultado. Eu disse, olha, primeira coisa, nós vamos nos casar. Na nossa casa, eu disse logo disso, na nossa casa é o seguinte, seus pais têm experiência e meu pai tem experiência. Então a gente escuta os mais velhos. Agora, nós temos que ter a nossa vida. Veja bem, na nossa casa manda nós. Não manda os outros. Aqui, na minha casa eu não quero ninguém mandar. Não, mas porque fulano vem na minha casa, não. Quem quiser que mande na sua casa. Não, mas minha mãe... Olha, se a gente comer fuba, é fuba. Se a gente comer ovo, é ovo. Se a gente comer bife, é bife. Agora só que a gente tem que ter vida própria. Escute, ninguém manda na nossa casa. Nós vamos fazer desse jeito. Concorda? Concordo. Aí disse lá, conversando com ele, disse, olha... Inclusive, eu disse para você que a gente vai se casar, mas a gente tem que ter vida própria. O pai dela escutou, a mãe escutou, ninguém se meteu. Resultado, nos casamos. Estamos fazendo agora 22 anos de casado. Temos um filho. Tivemos dificuldades demais. Nunca teve uma coisa chamada segredo. Eu não gosto de segredo. Eu não gosto de segredo quando você convive com alguém. Um casal não tem segredo, né? Mas é porque você precisa saber. Eu não sei os outros, cada um que diga como é que faz. O meu celular, a minha senha, ela tem a senha do meu celular, mexe mais do que eu. Não sei o que ela vê tanto aqui que ela mexe e de repente fica olhando. Não tem um senha, olha. A minha senha de cartão, ela tem. A senha de celular, ela tem. Muitas vezes eu estou falando aqui com alguém, digo, olha, estou aqui vendo aqui que alguém ligou para tu. Digo, eu nem estou nem sabendo, porque ela vai num computador, o computador tem isso é uma relação de confiança. Não tem esse negócio de meu pé tá doendo, não. Então, por quê? Porque quanto mais você é cercado pela família e quanto mais você tem compromisso com Deus, você não busca outra possibilidade. Porque o diabo só quer uma oportunidade. Quando o Davi não estava na guerra, ele estava o quê? No emocional. Foi isso que ele disse. Quando Davi viu, se apaixonou. Betseba era muito bonita. Mas, rapaz, Davi, ele tinha mulheres demais. Ele precisava de Betseba. Mas olha o pecado. O pecado só quer uma desculpa. O pecado só quer uma desculpa. Se nós não tivermos cuidado... Não, é uma besteirinha, olha. Esse negócio existe um demônio chamado besteirinha
que não é a primeira vez que a gente vai ver. Meu amigo, na primeira vez Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. A gente tem que entender o seguinte, e quando está se relacionando a casamento é o seguinte, eu digo sempre, confie, porque eu não preciso de você para ser fiel. Não é uma questão minha, é uma questão da minha família, é uma questão do meu... Como é que eu vou chegar para o meu filho, que ele está me escutando, ele vai escutar essa mensagem, eu digo, como é que eu vou dizer para ele, olha, não é desse jeito não, é assim, assim, assim. E ele vai dizer assim, o senhor está dizendo que o senhor não vive. E eu tenho essa coragem de eu falar para o filho meu e eu não ser exemplo para ele. Em todo lugar que eu chego, eu tenho que ser exemplo. Eu não preciso. Não, eu tenho que mostrar. Por isso que eu digo, a fala tem poder quando você vive. Quando você vive, você tem a fala. Porque muitos líderes, não, a igreja está toda troncha, feito pau na cheia. Porque não vive um verdadeiro casamento. Porque o camarada, muitas das vezes, é crente na igreja, mas os filhos tudo andando, tudo perdido. Por quê? Porque o casamento e tudo isso está no pecado. E hoje ele tá, né, Leto? Hoje ele tá, não tá? Hoje é 5 horas de programa, 4 minutos, 4 minutos e 50 é ele. Pronto, eu vou me calar. Mas a verdade tudo é pecado. Porque o camarada tá na igreja. Vai continuar falando. Não, deixa eu só fechar. Deixa eu só fechar. O camarada tá em casa. Não respeita a esposa. Não tem o respeito da esposa. Como é que ele vai ter o respeito na igreja? Como é que Deus vai falar na vida dele? Me diga, como é que Deus vai falar na vida dele? Se um líder, um pastor, um homem de Deus, ele é um homem que ele tem a unção de falar da transformação. E como é que ele fala? É somente conhecimento físico? Não. Olha, você falou a missionários do Leide. Tudo que ela vive é na obra missionária. Tudo. Ela esteve aqui. Ligou para mim de madrugada, 4 horas da manhã, ela já estava ligando, acorda para orar. Disse, olha, nós temos um compromisso. Ela disse, nós temos um compromisso para resolver. Enquanto Deus nos responder a vitória, todos os dias nós estamos orando. Da 4 horas da manhã tem 4, 5 pessoas orando. Eu nunca fui de estar orando. Eu não vou mentir, tem gente que mente que quiser, não. Eu nunca fui de estar orando 4 horas da manhã. Eu não vou mentir. Eu disse, a noite é feita para dormir. Agora não. Da 4 horas da manhã o telefone toca. Da 4 horas da manhã o telefone toca. Ela disse, enquanto Deus não resolver, enquanto não vier a resposta de Deus, nós vamos orar. Tá aqui, se você abrir aqui tem um grupo de oração. Falo todo dia, falo para você. Então ontem foi a mesma coisa, antes de ontem foi a mesma coisa, hoje foi a mesma coisa. Ou seja, se nós colocarmos Deus na nossa vida, o propósito, a gente vence qualquer coisa. Aí não vai ter nada de errado. Agora me calei e deixo você falar. Agora, Heavy, o que é que a gente poderia agregar na vida de um membro, de um líder, de um pastor que está numa situação dessa, né? Que está com 2 vidas, que vive uma vida dupla? O que é que a gente pode aconselhar para que ele tome uma posição, tenha coragem? O que é que você aconselha? Primeiro, eu aconselharia ele confessar o pecado, né? Primeiro, eu aconselharia confessar, porque é como a gente está lendo aqui no versículo de Provérbios. Primeira coisa é confessar, procurar sua esposa, procurar seu esposo e confessar, né? Se ela ou ele não liberar o perdão, aí é outra história. Mas primeiro é confessar o pecado, procurar alguém para confessar, procurar o pastor da igreja para confessar. Primeiro, não é nem procurar o pastor da igreja, porque tem muita gente que bota a esposa e o marido, né, bota o pastor acima de todo mundo na igreja. Primeiro não é isso. Primeiro você vai confessar com o seu cônjuge, é a pessoa que dorme ali com você, que está ali do seu lado. Primeira coisa era confessar. A segunda coisa é que ele deveria entender que ele fez um compromisso, uma aliança com Deus, né? O casamento é uma aliança que eles fizeram com Deus. Não foi com ninguém, foi com Deus. E ele deveria confessar. Segundo, ele deveria pedir. Às vezes a pessoa o pecado está tão forte que ele não consegue se arrepender do erro que ele fez. Pedir, chegar diante de Deus, Senhor, me arrependo. Ele não consegue. Primeira coisa é confessar diante de Deus, segundo, diante dos homens, e terceiro, que venha que esse arrependimento tem que ser gerado dentro dele, para com que ele abandone e deixe o pecado. Então, o meu conselho para você que está ouvindo é você confessar o pecado, né? Confessar, se arrepender, né? Diante disso aí que você está fazendo. Porque quando a gente confessa, a gente deixa, e há perdão para aquele que confessa.
né? E muitos Amém. hoje não querem confessar. Amém. Bom, a gente tá com o tempo meio estourado, né? A gente tá meio limitado no tempo hoje e vai precisar encerrar o programa. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. 1 minuto para cada um. Deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, sobre esse tema. Adaildo, o que é que você poderia agregar na vida de quem está nos assistindo? Porque é um tema muito difícil, a gente não é fácil lidar com isso. O pastor falou que confessar, certo? E confessar. Muitas das vezes, muitas pessoas não confessam porque vai acabar com as suas vidas, eles acreditam que vai acabar com a vida, com a sua reputação. E a igreja, o interessante é o seguinte, que é uma das coisas que eu mais me preocupo, a igreja, não digo na sua grande maioria, não está preparada, os líderes não são preparados para lidar com isso. Olha, o camarada ele pode ver bem, o camarada ele pode ser acusado de desonesto, mentiroso, todo tipo de coisa, muitas das vezes o camarada é acusado dentro da igreja. Mas quando chega ao conhecimento de que ele caiu em adultério, pelo amor de Deus, a vida dele acabou. Desgraçou-se a vida dele. Desgraçou-se a vida dele. Olha, por incrível que pareça, eu não vou dizer o nome dele por questão de segurança, de ética. Eu conheço um pastor, um líder religioso, que nos anos 80, 90 eu estava aqui no Geraldão. O homem é extraordinário, um grande teólogo, um cara conhecedor, um homem que ajudou muitos pastores no Brasil, que pecaram, que sofreram, e ele ajudou. No dia que esse camarada passou pela mesma experiência, todo mundo caiu em cima dele e disse, não é pecado, cometeu o adultério, sei o quê, aquela coisa toda, e ele ainda hoje, nunca mais esse homem se levantou, porque os outros que ele ajudou foi o primeiro a questionar. Ou seja, não é fácil. Olhe, não é fácil. Muitos hoje estão vivendo assim, ou se afastam de querer confessar, porque acabou com a vida dele, porque não existe perdão, não. Olha, se diz, duvido, quem disse, eu sou muito realista. O crente da nossa geração, ele perdoa tudo. Agora, perdão, não querem perdoar, porque, só para ter um exemplo, eu conheci vi um fato de uma determinada igreja, de um determinado local aí, de uma cidade, de um outro estado, que um casal, e foi a mulher que cometeu o adultério. O adultério. Uma outra, foi de um estado aí daqui da região do Nordeste. E foi ela que aconteceu. Meu amigo e o marido com os filhos perdoaram. Oxe, muitas irmãs diziam, oxe, e ele é besta, veja só. Eu fico surpreso quando acontece um fato desse, e o marido, ele vai e perdoa. Ele perdoa, ele sente aquela dor e ele consegue perdoar. Porque as mulheres perdoam com facilidade. Agora, o homem não, o orgulho do homem é que ele não perdoa, porque feriu o meu ego, né? Certo. Lamentavelmente. Então, qual é o segredo aí? O segredo é pedir a Deus graça e misericórdia para que não aconteça. Amém. Que não aconteça. Vigie, ore. Não aconteça, porque isso é uma mácula que vai levar para toda a vida. Então, o bom é o seguinte, o bom é não acontecer. Pedir a Deus graça e misericórdia para que possa. E com quem a gente tiver conhecimento, que a gente possa ter compaixão e graça. Amém. Alexandre? Meu conselho para você que está assistindo esse podcast, lá a gente leu aqui Provérbios 28:13. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Meu querido e minha querida, confesse ao seu cônjuge, confesse a alguém esse seu pecado. E eu quero dizer para você, a sua família é mais importante do que essa igreja que você está fazendo parte. A sua família é mais importante desse pastor que está ali pastoreando. A sua família é mais importante do que qualquer outra coisa. Se talvez você está pensando que é o que acontece em muitas igrejas pentecostais, igrejas carismáticas, igrejas, entre várias igrejas, se você está pensando, se eu confessar, eu vou perder o ministério. Perca o seu ministério, mas não perca a sua família. Perca essa liderança, mas não perca a sua família. Perca o seu pastor, que talvez você bajula tanto, mas não perca a sua família. A sua família não está acima da igreja. Escute,
Primeiro é Deus, segundo a família e a terceira a igreja. Deus, quando começou, ele começou primeiro com Adão e Eva. A igreja ficou por último. Escute, quando a gente inverte essa sequência, a gente prejudica muita coisa. Então não inverta a sequência. A sua família é muito importante. E você, talvez que está ouvindo que o seu marido pecou, que a sua esposa adulterou, né? Perdoe ele, perdoe ela. Perdoe ele, perdoe ela. Hoje está muito fácil trocar peça, mas a família não pode ser uma peça trocada. Então, eu encerro aqui essas palavras dizendo para você, lute pelaquilo que Deus lhe entregou nas suas mãos. E que Deus vos abençoe. Amém, amém. Quando uma vida é vivida em escuridão, ela sempre cobra um preço. Mas quando uma vida é colocada diante de Deus, ela sempre encontra a graça. O evangelho não veio para mascarar o pecado, ele veio para transformar vidas Amém. e pessoas. Amém. Hoje, se você está ouvindo esse podcast, está vendo esse podcast e tem uma vida dupla, nós não estamos aqui para apontar dedo para você, mas estamos aqui para dizer para você, tem jeito. Amém. Basta você ter coragem. Porque o Deus que expõe é o Deus que cura. O Deus que confronta é o Deus que restaura. Amém. O Deus que chama para a luz é o Deus que nunca vai deixar do mesmo jeito. Família paralela não é um destino. Vida dupla não é uma sentença. A restauração começa quando a verdade entra. E nós estamos aqui para caminhar junto até que Jesus Cristo seja tudo o que nós temos em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Tchau, tchau.